Boa noite, boa tarde, bom dia, amigos e amigas. Estamos começando mais um programa Toque do Coletivo Alvorada. Hoje é quarta-feira, 29 de maio de 2024. No programa de hoje, nós vamos abordar um tema da maior importância, e não é para agora só não, ele já vem aí atravessando a vida dos brasileiros, eu diria de grande parte da população mundial, que é essa questão do negacionismo. Negar a ciência, negar a vacina, negar uma série de processos fundamentais para a democracia, tudo isso é muito ruim e tem um reflexo os piores possíveis para a vida de todos nós. A gente sentiu isso na pele na pandemia, quando 700 mil pessoas morreram e pelo menos 300 mil delas não precisavam ter morrido. A gente continua sentindo esse negacionismo em, por exemplo, pessoas que se recusam a serem vacinadas, e aí a gente vê o problema, não é? Hoje, por exemplo, existem sobras de vacinas de Covid, contra o Covid, mesmo vacinas contra a gripe, não é? Estão sobrando nos postos de saúde, e os problemas aumentando. Doenças que tinham acabado, como a poliomielite, estão aí ameaçando de novo. Quer dizer, nós regredimos no tempo, nós desconhecemos a importância da ciência, os avanços da ciência. O que está acontecendo conosco? É possível enfrentar esse negacionismo? Para tratar desse assunto da maior importância, a gente vai conversar hoje com uma figura que eu diria que, se não é o maior, é um dos maiores especialistas brasileiros, é um mineiro, um médico, Unai Tupinambás. Ele é professor titular da Faculdade de Medicina da UFMG e tem uma carreira brilhante na universidade. Ele ocupou, eu diria assim, praticamente não, todos os postos importantes, fundamentais na área dele, que é epidemiologia e medicina tropical, seja na UFMG, no ensino, na extensão, na pesquisa, seja numa série de trabalhos que ele realizou envolvendo, por exemplo, a questão da AIDS, né, para o Ministério da Saúde, em várias gestões aí passadas, e ele integrou aquele comitê importantíssimo de enfrentamento, de combate à pandemia, ao Covid, o vírus Covid-19, durante a pandemia, aquele comitê da UFMG, mas também da Prefeitura de Belo Horizonte. Né? Então, é com o doutor Unai Tupinambás que nós temos a honra e o prazer de conversar hoje. E eu vou aproveitar para convidar o doutor Unai, que já está nos nossos bastidores. Olá, doutor Unai, seja muito bem-vindo. Obrigado, Ângela, pelas palavras. É uma honra estar aqui nesse programa tão importante para toda a sociedade de Belo Horizonte e do Brasil também, né? É uma honra estar aqui e agradeço novamente o convite. Olha, é uma honra para o Coletivo Alvorada, a gente que se sente muito feliz e agradecido pela sua presença. E eu quero aproveitar para dizer para as pessoas que estão chegando, né, que esse programa está sendo gravado. Nós estamos gravando hoje, no final da tarde, desta quarta-feira mesmo, né, daqui a pouco ele vai ser exibido, por uma questão de agendas, né, para a gente conseguir conversar com o doutor Unai hoje. E o Márcio, né, exatamente por essa questão de agendas, o Márcio Macedo, o jornalista Márcio Macedo, que é nosso parceiro de sempre aqui no programa, ele teve um contratempo, eu espero que ele consiga entrar ainda durante o programa. Né? Mas realmente a gente teve problemas de agenda. Bom, eu vou dar a partida, então, pedindo para todos vocês que já estão conosco para curtir, para compartilhar esse programa, porque vocês sabem que os algoritmos têm dificuldade de reconhecer, especialmente os programas progressistas, os canais progressistas. Então, é fundamental que vocês curtam, compartilhem, e quem ainda não se inscreveu no canal do Coletivo Alvorada, do Toque do Coletivo Alvorada, vai lá, se inscreva, não custa nada, é só dar um cliquezinho e você vai passar a receber toda a programação do Coletivo Alvorada. Seja a programação, as atuações do coletivo, que são muitas, né? As ações e interferências na cena urbana, mas também a programação dos 10 programas, entre semanais, como esse, e mensais, que o coletivo faz. Então, olha, esse coletivo trabalha muito e você pode acompanhar e pode participar deste trabalho. Bom, vamos começar, então, essa entrevista. Eu gostaria de, primeiro, pedir ao doutor Unai, ao professor Unai, ao pesquisador, ao cientista Unai,
que ele fale um pouco para nós como que ele vê essa questão do negacionismo em pleno século XXI e quais as consequências desse negacionismo para a nossa vida. Então, vamos lá, né, Ângela? É uma coisa que a gente achava que já tinha uma discussão, já tinha sido superada a questão de vacinas, né? Já tinha esse movimento antivacina, na Europa, principalmente, era um movimento muito tímido, né? Que ficava muito restrito à classe A, né? Tanto da Europa quanto da América do Norte também, Estados Unidos e Canadá, e que a gente tem percebido que veio a pandemia, veio a extrema-direita, veio essa discussão, né, do negacionismo científico, né, da liberdade de escolha, enfim, aquela discussão toda da extrema-direita, que começou a crescer, né, cresceu muito durante os últimos anos, principalmente durante a pandemia, que, com isso, claro, né, a gente tinha um governo que também era negacionista, a gente percebeu que houve um aumento, sabe, Ângela? A gente percebe uma coisa que a gente tem dados científicos mostrando, que é diferente, tem uma pessoa que é negacionista científica, terraplanista, contra a vacina, contra a ciência, e tem aquela população que é vítima dessas pessoas, população que tem uma hesitação vacinal, que ela, imagina, você tem uma representante maior da sua nação, o presidente da República, falando que você tomar a vacina da Covid vai virar jacaré, ou que a vacina transmite HIV, isso tem impacto gigantesco na população, né? O estrago que essa fala fez, né, cortou, né, vamos dizer assim, anos de evolução do Programa Nacional de Imunização, o PNI. Então, acho que teve esse momento, tanto da extrema-direita aqui no Brasil, como no governo passado, né, junto com a pandemia, ele aumentou muito, né, as pessoas seguidoras, vamos dizer assim, aumentou, mas eu reforço aqui, sabe, Ângela? De cada 10 pessoas que não tomam vacina, não tomaram vacina, enfim, 9 estão desavisadas, tem a hesitação vacinal, fica na dúvida se é seguro, se não é. Se nós cercarmos, né, ciência, academia, né, uma imprensa responsável, igual como essa, que chegar, né, de dialogar com a população geral, a gente consegue reverter essa situação. E, claro, que o risco disso tudo, né, é a volta dessas doenças, você falou e agora há pouco também na apresentação, a volta, por exemplo, da poliomielite, é negar a tragédia do sul do país, é negar o aquecimento global, por exemplo. Imagina o impacto que isso pode ter na nossa sociedade, né? Há quem diga que essa questão do aquecimento global, a gente passou do ponto de não retorno. Então, nós vamos conviver com isso, né? A partir de agora, as cenas do sul do país, né, elas vão ser normais. A gente viu recentemente a seca na região Amazonas, Rio Negro, Rio Amazonas seco, né, coisa que não era inimaginável, né? Então, a gente tem que combater, né, o negacionismo, seja ele científico, né, ou outras vacinas, contra, né, essa questão do aquecimento global. Eu vejo com muita preocupação, mas a gente pode fazer frente a esse discurso, sabe, Ângela, com um tipo de programa como esse aqui, por exemplo. Eu fico pensando o seguinte, a gente sabe que na pandemia, aqui no Brasil, morreram mais de 700 mil pessoas, isso por baixo, não é? Eu acho que essa conta ainda precisa ser mais, digamos, burilada, né? E que pelo menos 300 mil pessoas não precisavam ter morrido. Foi em função dessa desinformação, desse negacionismo. A gente sabe também que hoje tem sobrado vacina nos postos de saúde, né, do país inteiro, vacinas contra a gripe, que é muito importante, vacinas contra as doses de reforço, né, aí contra a Covid. Isso é um legado terrível desse negacionismo, doutor Unai? Sim, claro, né, o impacto disso, né? Só lembrando que tem trabalhos da London School, né, que é uma universidade importantíssima lá na Inglaterra, mostrando que se o Brasil tivesse seguido as normativas que Belo Horizonte implantou, ia acontecer isso que você falou. Mais de 30 mil pessoas não tinham morrido. Então, Belo Horizonte, desde o início do processo, ele implementou as melhores evidências científicas, né, o uso obrigatório da máscara, o distanciamento social, fechando ou não, né? Não gosto de falar lockdown, porque lockdown é outra coisa, né? Mas restringindo o movimento da população. O Belo Horizonte se destacou no cenário por conta que tinha uma gestão naquele momento que que seguia, né, as melhores evidências, que seguia o melhor caminho possível, né? E esse negacionismo, Ângela, assim, durante a pandemia, levou a essa hesitação vacinal. Então, por exemplo, hoje tem vacina sobrando para a Covid,
sendo que a Covid matou mais pessoas nesse ano do que dengue. Crianças já morreram. Eu não sabia disso. Covid e as infecções respiratórias, de modo geral, a gente tem vacina para quase todas elas. Tem vacina para influenza, tem vacina para Covid, por exemplo, né? Então, já matou mais gente, mais pessoas do que a dengue matou esse ano, que foi muitas pessoas, né, que morreram de dengue. Então, isso, as pessoas ficam com excitação, com essa hesitação. Vamos voltar atrás, 2017, se não me engano, aquela crise que nós tivemos da febre amarela, por exemplo, né? E já era um pouco desse negacionismo, né? Nós tivemos várias pessoas morrendo no Brasil, foi uma das piores crises de febre amarela naquele momento. Muitas pessoas morreram de febre amarela, porque muitas pessoas não estavam vacinadas por conta disso. Naquele momento, a gente lembra que 2016 foi a época do golpe, do impeachment da presidente Dilma, teve aquela emenda constitucional que tirava recursos da saúde e da educação, houve um SUS que já era combalido, subfinanciado, ficou mais subfinanciado ainda, né? A gente tinha menos salas de vacinação para poder vacinar a população e teve aquela tragédia. E só veio piorar nesses últimos... Depois veio esses 2 anos do governo Temer, os 4 anos do último governo, né? Que só fez piorar a situação do financiamento do SUS. E, claro, não só piora o financiamento do SUS, também combate a ciência, combate a boa informação, combate as campanhas. Lembrando, nosso Programa Nacional de Imunização, o PNI, ele era um exemplo mundial, né? É um exemplo exitoso que a OMS sempre utilizava. A gente atingia todas as metas de vacinação, acima de 95%. Nos últimos 6 anos, até 2022, houve uma redução drástica das vacinações, né? E correndo risco, mas mais uma vez, como você disse, da volta, por exemplo, da poliomielite. Agora, como o professor titular, né, da Faculdade de Medicina da UFMG, é um dos principais especialistas brasileiros em epidemiologia e medicina tropical, como é que o senhor vê Minas Gerais nessa triste liderança de mortes por dengue, de pessoas infeccionadas pela dengue? Eu vou incluir aí também a chikungunya, que é um pouco pior que a dengue, né? Como é que explica essa triste liderança? Então, assim, claro que tem alguns fatores, né, que são, nós falamos aqui do aquecimento global, né, o aquecimento global propicia a formação de mais criadores, de mosquitos. Houve sempre no verão tem um pouco de chuva, mesmo que tenha chovido pouco, com o aquecimento global, a gente pode ter aumento do criador, mas o que chama atenção é isso, os números absurdos de pessoas que morreram de dengue, né, no Brasil inteiro, em Minas Gerais, que eu falo o seguinte, que a dengue é inaceitável uma morte por dengue no Brasil, né? Nós temos 46 anos de conhecimento da epidemia de dengue, da doença dengue, então a gente aprendeu um pouco com essas epidemias todas. O que nós aprendemos, né, foi mudado, a gente mudou, né, a forma de falar, não fala mais dengue hemorrágica, mas dengue grave, né, o choque da dengue, porque às vezes você pode ter um choque sem ter hemorragia. Então, as pessoas antigamente esperavam ter hemorragia para pensar que é a forma grave. Então, por exemplo, nós mudamos o protocolo e o que a gente viu é que a hidratação oral, né, seja a hidratação pela via oral, ou seja a hidratação através da veia, para a gente ter o parenteral, ela salva vidas. Então, os gestores de Minas Gerais inteira já tinha esse aviso que nós teríamos uma das piores crises de dengue dos últimos anos, talvez a pior que o Brasil já passou. Então, tinha que ter um preparo antes, né, da bomba estourar. Então, tinha que ter preparado, contratado pessoal, contratado médicos, não só médicos, mas todas as equipes de saúde da família, ampliar a equipe de saúde da família, criar mais espaços para, a gente chama de sala de reidratação, né? Belo Horizonte tentou, né, correu atrás dessa questão aí. O Márcio chegou aí, bom dia. O Márcio entrando, bom dia, boa tarde, boa noite, Márcio. Você já está embarcado, está pegando a conversa andando. Olha aí para você entrar na conversa, doutor. Eu já estou pegando a conversa andando, né? Porque eu pensei que fosse às 17h30 e, na verdade, é às 17h. Então, as minhas desculpas, né? Ao doutor Unaí, que você chegou. As pessoas que estão conosco. Isso. Então o doutor Unaí vai continuar a resposta dele e a próxima pergunta é sua. O Márcio está falando da dengue em Minas Gerais, no Brasil de modo geral, né? Eu acho que o grande problema é que hoje nós estamos enfrentando no SUS, aqui em Minas Gerais especificamente, acho que é um estado... O nosso governador ele é um pouco negacionista, né? Ele entrou assim,
na onda do governador, daquele momento do presidente do Brasil, né, nessa fase negacionista, ele até falava que o vírus tinha que viajar um pouco mesmo e tal. Então, você vê que a saúde em Minas está muito decaída. Né? A gente percebeu que tem investimento aqui, ele está muito aquém do desejado. Claro que o SUS, de modo geral, ele precisa de reestruturar o seu financiamento. Né? E a gente sabe que nós temos uma disputa muito grande no Senado, no Congresso, com o financiamento. Você vê que uma boa parte do nosso recurso está sequestrado pelo Centrão dos orçamentos secretos. Então, tira dinheiro da saúde e vai para o orçamento secreto. Então, nós temos que lutar contra isso, estruturar o financiamento do SUS e o SUS chegar em cada estado, cada município, ampliar as ações, tanto de prevenção quanto de tratamento. Então, como disse anteriormente, eu falei isso durante a pior crise da dengue, é inaceitável uma pessoa morrer de dengue, né? Porque o tratamento é soro, é água com sal e açúcar, ou soro, né, soro fisiológico na veia. Então, nós tínhamos que ampliar as equipes de saúde da família, ampliar as equipes do pronto-socorro, nas UPAs. Por exemplo, imagina, Ângela, você está com dengue, né, com dor de cabeça, mal-estar, você chega numa UPA, você vê aquela fila, você chega às 8 horas da manhã e fala, a previsão de atendimento é 4 horas da tarde. O que você vai fazer? Você vai para casa, você não vai ser orientada pela equipe de saúde, o que você tem que fazer. No que você vai para casa, você pode, a partir daquele momento, evoluir de forma desfavorável, e quando chegar na UPA novamente, você chega num quadro irreversível. Então, tinha que agilizar, criar mais profissionais para atender aquela população, não ter uma espera de 6 horas, tem que ter espera no máximo aceitável, seria, sei lá, 1 hora. Claro que tem, né, aquela gradação de risco, se é um risco vermelho, amarelo ou verde, vai depender daquilo ali. Mas as pessoas não podem ficar 6 horas na fila para ser atendidas. Então, o que foi isso? Falta de financiamento. Né? Nós temos que lutar para reestruturar o financiamento dos SUS, que eu acho que esse é o grande... E só vou terminar por aqui, para passar a palavra para o Márcio. Eu acho que o SUS, né, ele é um grande balizador, né, um salto de qualidade, é uma história maravilhosa a criação do SUS, né? Desde 89 até agora, e assim, muitos países estão querendo copiar o SUS, né? Inclusive a China, por exemplo, está querendo copiar o SUS. E o SUS vem sendo subfinanciado desde a sua criação, né? Ele não foi totalmente implementado, né? Então nós temos que a nossa luta, né, de todos os trabalhadores da saúde na universidade é para que tenha um financiamento estruturado, né, digno para prestar uma boa qualidade de assistência com equidade, qualidade, resolutividade à população brasileira. Exato. Doutor Maí, o senhor participou do Comitê de Enfrentamento à Covid aqui em Belo Horizonte. Esse comitê muitas vezes foi questionado por causa do isolamento público, mas mesmo assim o isolamento foi mantido e a doença da cidade foi bem controlada. Eu queria que o senhor falasse sobre a sua participação aí nesse comitê e que lições o senhor tirou dessa participação. Então, assim, para mim foi uma honra participar. Eu lembro, me ligaram, olha, você está convidado para o comitê do prefeito Elias Calil e tal, do Alexandre Calil, Elias é o pai dele, né? Alexandre Calil, e a gente começou a estruturar, começou a discutir, era o doutor Jackson, o secretário, o André, secretário de administração, eu, o Carlos Stalin e o Estevão, né? A gente começou a estudar, a ver qual era a melhor solução, qual eram as melhores saídas, e a gente foi seguindo a ciência, óbvio, né? Quais eram as melhores evidências científicas, nós fomos seguindo a ciência, a gente sofreu muito crítica naqueles momentos. No primeiro semestre da pandemia, até que não, sabe? Assim, as pessoas ficaram meio assustadas, né? Até os negacionistas começaram a usar máscara também, mas depois houve uma mudança de chave dos negacionistas, a gente começou a ser atacado de várias formas, sendo várias cenas bem dantescas que a gente viveu, né? Acusando a gente de sei lá o quê. Até agora tem processo na justiça contra aqueles fechamentos que a gente propunha para a prefeitura. Sério? Tem processo até hoje? Tem uns processos rolando aí, assim. E aí assim, a gente tem que ter orgulho, sabe, Márcio? Porque eu estava falando aqui antes que se toda a cidade tivesse seguido Belo Horizonte, o Brasil teria tido menos 300 mil mortes, né? E Belo Horizonte foi uma das capitais que teve menos mortes por 100 mil habitantes, por exemplo, né?
Mas assim, a lição que a gente leva disso é isso, assim, é importante você seguir, né, as melhores evidências, é importante você escutar. A gente teve momentos que a gente teve que escutar também. Não pode ser uma coisa muito verticalizada, tem que escutar um pouco a população. A gente escutava as demandas, né, dos comerciantes e tal, né? E claro que sempre escutava a demanda dos comerciantes, tentava customizar aquela ação. Se a gente começou a colocar protocolos para poder abrir o comércio, quantas pessoas, né? A obrigatoriedade da máscara, acho que isso foi muito importante. A máscara evitou uma série de doenças. Tem várias pesquisas nossas, inclusive, mostrando isso, né? Quem tinha máscara e se infectava com a carga viral menor, tinha um melhor desfecho, por exemplo, né? Então, assim, foram momentos difíceis, né? Por conta da pandemia, e também eu falava muito sobre isso, era o pandemônio, né? A gente não tinha uma gestão do governo federal, muito antes pelo contrário, né? Se a gente viu a crise do Amazonas, né? Com aquele ministro da Saúde que não sabia que era SUS. Então, foi um momento, eu até olhando para trás, de como nós sobrevivemos a tanta barbárie daquele momento, né? Onde foi que as coisas começaram a sair da caixa de Pandora, né? Acho que saíram muitas coisas da caixa de Pandora, e foi momentos difíceis mesmo. Bom, dentro desse contexto que o senhor está colocando, eu gostaria de perguntar o seguinte: o que é realmente responsabilidade, digamos assim, de um aquecimento global, de uma coisa mais ampla, né? E o que é responsabilidade muito direta da ação do ser humano? Minha pergunta tem como pano de fundo o que aconteceu recentemente, ainda está em processo, no Rio Grande do Sul, em que grande parte da mídia corporativa tem destacado só o lado tragédia, né? Mas não destacado a atuação, por exemplo, do agronegócio, da especulação imobiliária. O senhor, que é um médico, um cientista, um pesquisador, mas também uma pessoa de ação nessa área, como entender isso? Olha, isso ficou bem claro, né? Claro que a mídia corporativa ela fala que foi uma tragédia, um fenômeno mais ou menos isolado e tal, mas hoje a gente está vendo, né? Felizmente, tem várias mídias como essa, né? Que colocam o dedo na ferida. E temos que culpar mesmo, colocar quem é o culpado por aquilo ali. Não foi São Pedro, coitado do São Pedro, né? Já sabia que ia ter esse fenômeno meteorológico, né? E tanto o prefeito de Porto Alegre quanto o governador do Rio Grande do Sul, eles aboliram várias leis de proteção ambiental, né? Não fizeram planejamento estratégico para poder... Aquelas bombas que poderiam, né, se elas estivessem funcionando, o próprio dia que as bombas a enchente de Porto Alegre poderia ser 10% do que foi, isso foi um dado recente agora, por exemplo. Então, assim, você vê que tem o aquecimento global, é fato que tem o aquecimento global, parece que toda a vegetação, né, natural do Rio Grande do Sul, quando eu falo toda, eu estou fazendo uma figura aqui, um exagero mesmo, foi toda dizimada a plantação de arroz, soja, milho, trigo, o que for, né? Então não teve aquele cuidado de proteger, né, as nascentes, proteger o curso d'água, enfim, né? Então acho que tem a questão do aquecimento global por ação do homem, e tem também a ação do homem, né, ocupando leito de rio. A gente vê o próprio no Rio Guaíba, a gente vê lá a margem sendo expandida para dentro do rio, né? Isso é óbvio que não ia dar muito certo, né? Então, acho que tem a responsabilidade dos gestores, né? São vários anos de gestão inadequada, tanto na prefeitura quanto no estado do Rio Grande do Sul, e tem gente, eu fico pensando também aqui em Minas Gerais, sabe? Assim, que podemos sofrer, no Brasil inteiro, de modo geral, podemos sofrer com essas calamidades. Os extremos, ou uma seca absurda, ou também as enchentes, né? Porque a gente percebe que os nossos gestores, eles têm um negacionismo, né? Infelizmente, né? Eles não têm projetos para poder enfrentar essas calamidades. Ele vai só apagar fogo, né? Ou então, no caso, né, apagar fogo, mas salvar vidas das pessoas que estão na enchente, por exemplo. Nós queria que evitar esses acidentes antes que eles acontecessem, é óbvio, né? O senhor foi por 8 anos supervisor acadêmico do programa Mais Médicos na região metropolitana de Belo Horizonte. O Mais Médicos que foi também acusado de várias coisas, né? Inclusive de tirar o emprego dos médicos brasileiros. Eu queria que o senhor falasse sobre a sua experiência no programa aqui na região metropolitana e que essa percepção que generalizou, se ela é verdadeira ou não.
Olha, foi realmente uma experiência fantástica na minha época, 2013, 2014. Eu escolhi Ribeirão das Neves porque eu queria ir para Ribeirão das Neves, que é uma cidade emblemática na região metropolitana de Belo Horizonte, né? Um dos piores IDHs do Brasil. Né? Infelizmente, Ribeirão das Neves está entre as 10 piores índices, né, de vulnerabilidade e também de doenças, né, sensíveis à atenção primária. Eu posso citar aqui, por exemplo, tuberculose, sífilis gestacional. Então, eu escolhi ir para lá para poder fazer a gestão, ajudar na gestão, né? Então, primeiro, assim, não é mentira, não tirou emprego de colegas médicos formados no Brasil. O Ministério da Saúde, na época, como hoje, ele abria as vagas para brasileiros formados no Brasil, depois para brasileiros formados no exterior, depois para pessoas estrangeiras formadas no exterior, e só depois, né, que a gente teve a parceria com Cuba, né, com os médicos cubanos. E claro que essas vagas eram 19 mil vagas, se não me engano, em torno de 19 mil vagas no Brasil inteiro, de profissionais cubanos, foram em torno de, eu estou chutando aqui, mas em torno de 11 mil, 12 mil cubanos, porque não tinha profissionais para preencher essas vagas. Então, eu falo assim com muita emoção, sabe, assim, Márcio? E pela primeira vez, em várias unidades de saúde em Ribeirão das Neves, olha que eu conheci muitas Ribeirão das Neves, fui para vários postos de saúde, fui no posto de saúde, eu esqueci o nome desse, Jardim Colonial, que é na entrada, mas tem um posto de saúde que é na divisa com Pedro Leopoldo, eu estou querendo lembrar o nome desse posto de saúde, foi no Veneza, Alvorada, quer dizer, eu visitava muitos postos de saúde, a maioria deles eram médicas e médicos, né, formados em Cuba, né? Então, pela primeira vez, assim, as pessoas, a população que estava em torno daquele posto de saúde, elas primeiro viram com desconfiança, esse médico vai embora, né? Porque ninguém ficava lá, ficava 1 mês, 2 meses e ia embora. Aí esse médico continuava, ele continuou, ficou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, ficaram 8 anos. E a população percebia isso, a continuidade do cuidado. Isso faz toda a diferença. Eles percebiam que o fulano de tal estava lá. Então, ele tinha 2 cabeças, o fulano de tal está lá, se piorar, eu vou lá. Então, todo isso funcionava, né? Ele ficava atendendo a sua população durante esse período, que foi, né, mais de 8 anos, né, que a gente ficou vendo essa grande parte. E vários trabalhos que nós estamos mais vezes. Doutor Unai, por favor, se o senhor puder falar mais próximo do microfone, que às vezes a voz... Isso, acho que... Vou falar mais perto aqui. Então, tem vários estudos mostrando que tanto o Programa Mais Médico quanto a Bolsa Família reduziu, né, mortalidade materna, mortalidade infantil, né? Então, assim, tem várias histórias para contar dessa história. Então, por exemplo, teve um bairro lá em Neves que teve uma crise de exosomose, por exemplo, que é uma região que tem muita exosomose, né? Então, a médica que estava lá, ela detectou o problema e foi chamada à prefeitura, à Secretaria Municipal, e fizemos um tratamento, um projeto estratégico de tratar toda aquela população na área de risco de exosomose, por exemplo, né, que é uma doença ainda existente, é uma doença também que pode ser potencialmente grave ao longo do tempo. Então, assim, foi uma coisa das mais maravilhosas que eu já participei, eu tenho muito orgulho de ter sido supervisor. Agora eu voltei para o programa novamente esse ano, agora em março, abril, eu entrei, agora eu sou tutor do Programa Mais Médico, eu ajudo os supervisores, né, que eu acho que é uma ideia sensacional, sabe, a gente colocar... Eu gosto de falar que, né, tinha que ser programa mais trabalhadores de saúde, não só médico focado, sabe, Márcio? Podia contratar mais enfermeira, mais assistente social, mais nutricionistas, educador físico, psicólogos, fonoaudiólogos, né, que eu acho que expandir a equipe de saúde da família é muito bom. Né? Tem muito, a gente chama de NASF, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Esse núcleo de apoio faz um matriciamento dos cuidados. Né? Então, assim, a ideia da atenção primária à saúde ela é sensacional. O que ela falta é recurso, né? Mais recurso para poder completar essas equipes de saúde da família, para ter o atendimento horizontalizado, contínuo, né? Que é grande, eu falo que 80%, 85% das condições, elas são resolvidas na atenção primária. Você evita da pessoa chegar na atenção secundária ou mesmo na atenção terciária. Mas, como eu falei anteriormente, a gente precisa do programa Mais Médicos,
e precisamos também de reestruturar o financiamento do SUS. Bom, nós estamos conversando com o doutor Unaíto Pinambás, ele é médico titular da Faculdade de Medicina da UFMG, é um dos maiores especialistas brasileiros em epidemiologia e em doenças tropicais. Antes da gente continuar essa conversa, eu quero pedir para você que está chegando agora o seu like, a sua curtida, o seu compartilhamento, isso é fundamental para que esse programa tenha asas e pernas para chegar mais longe. E, sobretudo, que você, né, que está assistindo, esse programa está sendo gravado, então não vai dar para ter pergunta ao vivo, mas vocês podem fazer entre vocês que estão nos assistindo uma interação aí no chat. Pode, né? Podem comentar, podem, enfim, colocar suas questões, nada impede. Tivemos que gravar o programa por um problema de agendas, e vocês viram que o Márcio, inclusive, chegou um pouquinho depois, né? Então, foi isso. Agora, eu vou dar continuidade perguntando o seguinte para o doutor Unai. E hoje, né? O Márcio fez a pergunta sobre o programa Mais Médicos, mas eu acho que ele estava se referindo a uma etapa anterior do programa Mais Médicos. Me parece que quando havia um certo preconceito contra os médicos cubanos, etc. Mas eu acho que isso está superado, e hoje me parece que 100% das vagas do Mais Médicos estão ocupadas por médicos brasileiros e brasileiras, né? Que avaliação o senhor faz hoje do programa? Então, o programa hoje ele já expandiu também o número de vagas. Infelizmente, ainda não conseguimos colocar todos os médicos formados no Brasil. Tem muitos médicos ainda que estão formados na Bolívia, no Paraguai e na Argentina, principalmente, sabe? Então, tem uma porcentagem, não sei dizer qual a porcentagem, mas não é aquela que era no primeiro momento, na primeira versão do programa Mais Médicos. Então, o programa Mais Médicos ele tem o médico ele entra, né, no programa, ele se inscreve no programa, ele tem que cumprir 44 horas de trabalho, né, sendo 36 de trabalho no posto de saúde e 8 horas de estudo, né, para justificar aquela bolsa dele, ele recebe uma bolsa, e ele tem que fazer um curso de especialização em medicina em família e comunidade. Esse curso ele é disponibilizado para os colegas que estão entrando no programa, e eu acho que é como se a ideia é essa, todos os médicos assim, formados, né, é mais ou menos isso que acontece um pouco na Inglaterra, eles recém-formados, eles passam um período na atenção primária, para depois eles voltam. Quem não quer continuar na atenção primária, por exemplo, eles voltam para poder fazer uma especialização, seja cardiologista, seja infectologia, na minha área, pediatra, enfim, pneumologista, o que for, cirurgião, claro, também, né, da área cirúrgica. Então, esse médico ele tem a obrigação de cumprir 36 horas de trabalho no posto, na unidade básica de saúde daquele município, e 8 horas de estudo. Eu não gosto de falar a palavra que chama de day off, né? Não é um day off. Primeiro não é day off, né? Seria uma folga, mas não é folga, é que ele está estudando. E nós temos as reuniões, as supervisões, né? Tem reuniões mensais, e o supervisor ele está em contato com esses médicos, como se fosse um tutor, um preceptor, vamos dizer assim, dessas pessoas que para discutir casos clínicos, discutir alguma dificuldade, alguma questão de gerenciamento de risco, né? Então, assim, a ideia do programa é muito boa, né? Assim, já era boa lá atrás, ele está tentando se aprimorar, né? Então, eu acho que, por exemplo, a Contagem tem muitos médicos agora, mas quase todas as unidades de Contagem. Pediu o senhor para falar mais perto do microfone, que está dando probleminha de novo. Tá bom, desculpa, eu me afastei aqui. Então, por exemplo, Contagem, eu sei que tem muitos médicos do programa, Ribeirão das Neves, Belo Horizonte tem alguns médicos do programa, quase todas as cidades aqui do entorno de Belo Horizonte tem médico do programa, que é muito bom para a gestão. Imagina, um gestor da prefeitura mesmo prefeitura de Belo Horizonte, ele não vai arcar com aquele custo daquele médico, e vai ter um médico profissional ali cumprindo as suas 36 horas de trabalho. E esse médico, né, só reforçando, ele tem a obrigação, senão ele é desligado do programa, de cumprir essas 8 horas de estudo por semana. Ele completa isso em 2 anos, né, sempre com supervisão, que fosse o preceptor, uma coisa assim, e ao fim do programa, é um programa de 4 anos, e depois pode ser renovado ou não. Claro que a gente luta, né, aí já é uma bandeira da categoria médica, assim, luta para qualificar, né, a contrato de trabalho, a gente criar, por exemplo, uma carreira do SUS,
né, não ser um contrato que é uma bolsa de estudo, mas assim, ter um concurso público para aquela pessoa, como é para várias outras áreas do serviço público, ele ter uma estruturação, né, um contrato de trabalho mais adequado, né, não ser só essa bolsa, que eu acho que é uma questão emergencial, que eu espero que a gente evolua, né, numa qualificação do contrato de trabalho com essas pessoas. Doutor, eu estava vendo um currículo do senhor hoje e vi que o senhor se doutorou em infectologia e medicina tropical. Eu queria saber do senhor como o senhor escolheu essas áreas para poder se especializar. É uma coisa interna, é uma motivação externa? É uma coisa interna. Assim, isso é a história da medicina. Quando eu formei, meu pai era médico também, meu pai era pediatra. Eu falei, pediatria não vou ser igual ao meu pai, né? Na verdade, eu até queria, mas falei, eu não gostava muito de pediatria, assim, eu acho que as crianças doentes, eu não conseguia vê-las, né, doentes demais no hospital, mas enfim, eu formei em 86, na minha residência, explodiu a epidemia de HIV e AIDS, né, eu tive muita empatia para aquela população, né, população super marginalizada, descriminalizada, sofria horrores, né, e antes eu sempre tive vontade, né, de trabalhar na Amazonas, com o território indígena, né, enfim, combatendo a malária, aquela fantasia. E veio a infecção pelo HIV, veio a epidemia de HIV e AIDS, aí eu segui esse caminho, né, da infectologia e medicina tropical, que foi, né, no momento que eu estava me formando. Né, então, na minha residência, comecei a ter contato com os pacientes naquele momento, né, 100%, infelizmente, dos meus pacientes morriam de HIV. Hoje, o cenário, deixar bem claro, hoje o cenário está totalmente diferente, ninguém morre mais, né? É quem faz o acompanhamento adequado, claro, né? Não morre mais de HIV/AIDS. Então, acho que tem muito isso, sabe, Márcio? Assim, eu acho que a epidemia do HIV me puxou para esse lado da infectologia, né? No caso, é um vírus, né? Que me chamou a atenção por isso, para a população ser marginalizada, a população descriminalizada, e que não tinha ninguém, né? Que tinha vontade, claro que tinha meus colegas, né? Muitos colegas, né? Enfermeiros, médicos e médicas, né? Mas não nós éramos a minoria. E aí eu, né, tive contato com o professor Disseu Greco, foi meu orientador no mestrado e doutorado, né, que abriu as portas da universidade, do programa. Eu fiz meu doutoramento, meu mestrado com ele, meu mestrado e doutoramento com ele, e a partir daí, né, eu, né, fiz o concurso na medicina e estou aí, né, estou nessa luta. Eu falo, sabe, Márcio, para o infectologista não há tédio, né? Nunca tivemos tédio, assim. Tinha, ou era HIV, chikungunya, era riquetiose, leptospirose, dengue, H1N1, nós tivemos, né, a crise do H1N1 em 2009, lembro que nossos colegas, nós abrimos um ambulatório, né, que era uma gripe aviária, né, infelizmente não foi o estrago que foi a Covid, depois teve a Zika e, finalmente, a última, né, foi a Covid, e agora também, né, a gente também está enfrentando, né, as arboviroses. Eu acho que eu falo para meus alunos, né, olha, de tédio você não vai morrer, né, nunca vai ter tédio na nossa área. Pois é, eu conheço uma série de pessoas, assim, aliás, todo mundo que o conhece, doutor Elnaí, diz que era uma figura maravilhosa, um humanista, um democrata, digamos assim, o protótipo do médico, aquele médico que as pessoas todas sonham, né, em tê-lo por perto. E aí eu pergunto, né, assim, é esse compromisso com as causas maiores ou com esses desafios maiores, né, como o senhor acabou de relatar, que o levou a participar dos Médicos pela Democracia, esse importante grupo hoje na cena nacional, né? Sim. Olha, a gente, desde de 2016, na crise que nós tivemos, né, uma crise, uma das piores crises do Brasil, que culminou com a eleição daquele presidente, né, que foi o impeachment da presidenta Dilma, a gente percebeu, né, o movimento de uma parcela da categoria média. Eu gosto de falar uma parcela da categoria média, não são todos. Uma parcela da categoria média contra o programa Mais Médico, por exemplo, contra o impeachment da nossa presidenta Dilma. Então, a gente se espelhou. Eu lembro que, na época, eu gostava de ver as ações da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, a BJD. Aí eu falei assim, gente, a gente podia tentar fazer alguma coisa. Claro que tinha muitos colegas nossos que eram contra todo esse desmonte do SUS, ver
aquela emenda constitucional 95, que tirava recursos, congelava o recurso até 2033 na saúde e educação, era o fim da saúde da universidade e do curso, né? E a gente começou a juntar, a trocar ideias, e a fazer grupos, reuniões, né? Se espelhar na BJD, os juristas, até isso foi no Brasil inteiro, não era só em Minas Gerais, né? No Brasil inteiro tinha médicos pensando nisso, e nós criamos, né? Começamos a criar aqui em Minas Gerais a Associação Brasileira de Médicos e Médicas pela Democracia, exceção Minas Gerais. E o movimento era nacional, nós escolhemos esse nome, a BNMD, né? E até culminou com a criação dessa associação. Nós temos o CNPJ, o nosso presidente é o Arruda, a nossa sede está baseada na cidade de Fortaleza, no Ceará, e a gente estava tentando fazer o contraponto. A gente percebeu que a gente não tinha representatividade no cenário, na categoria médica. A gente precisava, inclusive, dar as caras para a sociedade civil. Olha, moçada, tem um grupo de profissionais de saúde, médicos e médicas, que é contra, né, que não pactua dessa conduta que era, né, na época, também, infelizmente, hoje, no CFM, naquela época tinha a Associação Médica Brasileira também, que era complicada, agora, felizmente, já está num caminho muito mais adequado, vamos dizer assim. Então, nós começamos a criar esse movimento, tem a BMD espalhada no Brasil inteiro, né? Então, foi a partir disso, da gente querer lutar pelo SUS, pela saúde pública, né? Ser menos corporativos, né? Claro, me preocupar com nossa categoria salarial, piso salarial, isso é super importante, né? A gente não deixa de dar valor importante a isso, né? Tem uma carreira do SUS, por exemplo, mas também a gente pensa muito na saúde pública, na defesa incondicional do SUS, né? Dos preceitos do SUS, de equidade, resolutividade, né? E capilaridade, né? Assim, volto a falar do SUS aqui outra vez, abrir um parênteses, assim, para quem conhece o SUS, assim, é uma coisa apaixonante, assim, a proposta e o que ele faz hoje. A gente viu na pandemia e está vendo agora no SUS também, lá no Sul, desculpa, no Sul, o quão é importante o SUS estruturado, né? Então, ele é um marco civilizatório, talvez um dos marcos civilizatórios que mais mudaram o cenário brasileiro naquela época. Vocês vão lembrar, nós somos da mesma geração, era INAMPS, né? Ou não pagante, né? Tinha santas casas, a pessoa internava, era de graça, a Santa Casa, né? Quem não tinha emprego não tinha acesso à saúde, né? Hoje não, assim, o SUS ele é responsável por mais de 90% dos transplantes. No tratamento de HIV hoje, eu não falo que não é de graça, eu falo para os pacientes, olha, esse medicamento não é de graça, nós pagamos imposto para ter esse medicamento aqui, então você não está recebendo de graça. Inclusive, meu atendimento, que eu falo para os meus pacientes, não é de graça, alguém está me pagando para ficar aqui, né? É o seu salário, e, aliás, eles que pagam muito mais do que a gente paga, né? A classe baixa, né? A classe trabalhadora paga muito, proporcionalmente, paga muito mais salário, mais imposto. Então, eu falo que o SUS ele deve ser uma bandeira de todos nós, do liberal, da direita, da esquerda, de todo brasileiro. Ele é um processo civilizatório. Então, a gente, né, dessa associação, defendemos isso, defendemos, claro, né, um trabalho médico digno, de qualidade, ensino digno de qualidade, ensino médico, né, digno de qualidade, mas defendemos, sobretudo, um SUS fortalecido, um SUS resolutivo, um SUS para todos e para todas, né? E ele é realmente um serviço de saúde que ele é impressionante. Vocês não devem ter muito, né, eu não sei quem está me escutando aqui, mas quem não conhece, vale a pena conhecer de perto o SUS. E quando conhece de perto, é uma coisa apaixonante. É impossível não lutar, né, na trincheira dos trabalhadores, defensores do SUS, depois que conhece o sistema de saúde. Doutor, a gente tem visto, em relação ao SUS, duas correntes. Uma que acha que os serviços do SUS devem ser terceirizados, e outra que deve ser limitado somente às pessoas mais pobres. O que o senhor acha dessas visões? Eu acho que saúde e educação deveriam ser do Estado, sabe? Totalmente do Estado. Não dá para tirar, não dá para ser um commodity. Saúde e educação não pode ser commodity. Um país que se quer, né, de primeiro mundo, com autonomia, né, tem que ter uma saúde e educação do Estado forte. Eu não posso privatizar a saúde. Mas todos nós
Mesmo aquele que tem um plano de saúde, tem um plano de saúde, na saúde suplementar, ele usa os SUS, né? Quem vai fazer vigilância sanitária, se ele tiver um transplante, por exemplo, Márcio, você sabe muito bem disso, a gente também sabe, os ouvintes que devem saber. Se eu tiver um acidente de trânsito, se onde tiver, como você quer ir? Eu quero ir para um socorro. Você tem que ir. Naís, você fala um pouquinho mais próximo, porque eu sou mais sumido. Então, por exemplo, né, todos nós usamos o SUS. Eu falo desde a vigilância sanitária até, se infelizmente, a gente precisar de um transplante, por exemplo. O tratamento de câncer. A maioria dos tratamentos de câncer é realizado no SUS, sem ônus nenhum. Quer dizer, não falo ônus, sem custo extra, porque eu já estou pagando. Se você, Márcio, tem um acidente, espero que não tenha acidente de trânsito, peça para te levar para o pronto-socorro. Né? A gente viu aquela cena, né, emocionante. Tinha uma pessoa que estava na fila de transplante renal, ele estava fazendo uma travessia na Serra de Teresópolis, o rim dele apareceu, algum doador apareceu, era compatível com essa pessoa. O helicóptero de quem? Do SUS, para buscar a pessoa para poder fazer cirurgia. Esse caso, assim, eu fico imaginando, sabe, isso é uma coisa que só acontece no SUS no Brasil. Né? Inclusive, me parece, eu não posso ficar falando muito aqui, porque eu não tenho muita... Mas parece que a China está querendo copiar os nossos SUS. E que falta para a China ter um saldo de qualidade, ainda mais na distribuição da renda e do bem-estar social, é um plano de saúde. E nós temos essa expertise. Né? Nós temos uma vasta experiência, né, dos nossos gestores, nós temos os melhores teóricos, né, da saúde pública, estão aqui no Brasil. Então, acho que é isso que nós estamos lutando, né, para o fortalecimento do sistema de saúde, né? Bom, a gente sabe que uma das entidades importantes da categoria médica é os conselhos regionais de medicina e o Conselho Federal. Nos últimos tempos, o Conselho Federal tem tido umas posições negacionistas, estranhas, enfim, tem deixado perplexo uma parte da própria categoria médica e uma parte grande da população brasileira. Porque, por exemplo, eu considero o médico um cientista, né? Eu não consigo entender como que um cientista possa negar a ciência. Mas, enfim, a minha pergunta é no seguinte sentido. Eu tive a informação, não sei se procede, que existe hoje um movimento nacional, né, tendo em vista a eleição do Conselho Federal de Medicina, um movimento nacional aí que está pretendendo lançar uma chapa. E segundo essa informação que eu tenho, aí eu estou perguntando, o senhor estaria fazendo parte desse movimento? É isso mesmo? Então, Então, vamos lá. Então, é o seguinte, o Conselho Federal de Medicina, ele tem eleição a cada 5 anos, né? E só antes de falar do processo eleitoral, Ângela, o que nos moveu, né, como falei lá atrás, foi essa tentativa de desmonte do SUS, o impeachment da presidenta Dilma, o corte, né, da verba na saúde. E a gente começou, e para piorar a situação, né, como se não bastasse o cenário ruim, ficou ainda pior com a pandemia. A gente viu o CFM tendo posturas totalmente negacionistas. Sabe? Eu acho que é uma página, talvez uma das páginas mais tristes da história do CFM. Né? Assim, muitos colegas, né, eu acho que o CFM não representa a grande maioria dos colegas médicos e médicas, ele prescrevendo, indicando a prescrição de cloroquina, indicando a prescrição de hidroxicloroquina, de ivermectina, naquela falácia da autonomia médica. Né? Não tinha nenhuma indicação científica naquele momento. Então, acho que isso tudo nos fez, né, criar esse movimento, né? Ele extrapola a Associação Brasileira de Médicos e Médicas. Como eu disse, é um movimento amplo, bem amplo. Ele é como se fosse uma composição grande. Tem médicos ali que são de centro, são liberais, né? Tem médicos que são de esquerda, né? Mas a grande maioria é um médico que é a favor da ciência, é um médico que é a favor da saúde pública, é um médico a favor do cuidado, um médico humanista, né, que não se sentiam, né, eu acho que a grande maioria de médicos e médicas não se sentem representados pelo atual CFM. Então a gente se mexeu, nós nos mexemos, opa, isso não dá. Então a eleição do CFM, Ângela, é uma eleição tipo senatorial. Você elege um conselheiro e um suplente por estado mais o DF. Então são 27 conselheiros com o seu suplente.
né? Depois de eleito, a eleição vai ser em agosto, 6 e 7 de agosto desse ano, a inscrição de chapa vai ser semana que vem, começa semana que vem, depois tem a homologação dessas chapas, né? A gente espera que a gente consiga montar, né, fazer a inscrição e homologar nossas chapas. Então, depois de eleito, né, a gente espera que elegemos uma maioria de colegas, né, pró-ciência, pró-vacina, né, a favor do SUS, né, pode ser, não tem problema nenhum se esse é de direita, de liberal ou de esquerda, ele tem que ser contra o negacionismo, né, ele não pode ser contra a postura que foi do CFM na pandemia, por exemplo. Né? E eu falo, sabe, que acho que a grande maioria da nossa categoria não se sentiu representada. Então, depois de eleito, a gente vai elege a diretoria do CFM, depois desses 27 eleitos, eles vão para a sede do CFM e fazem a composição da diretoria. A gente espera que se elejam, né, o maior número possível de médicos e médicas com visão pró-ciência, com visão pró-SUS, e, claro, também em favor da categoria médica. Ele meio que abandona também, né, a categoria médica, de modo geral, o CFM, assim, o trabalhador lá da ponta, né, ele esquece aquele trabalhador da ponta. E a gente está tentando construir uma candidatura, a gente é pré-candidato, né, eu sou pré-candidato junto com a minha colega Karine Zanini, ela é professora também da Federal de Juiz de Fora, ela é pré-candidata à suplência. A gente está tentando criar essa homologar, quer dizer, fazer inscrição na semana que vem, né, para depois, claro, começar a fazer nossas campanhas. A gente está em pré-campanha, né, não dá para... A gente está esperando a homologação para poder fazer nossa pré-campanha com essa nossa pauta, né? Pró-ciência, pró-SUS, um trabalho médico de qualidade, né? Um contrato médico, um SUS, um médico de carreira, enfim. Lutar para essas nossas bandeiras aí. Eu queria que o senhor falasse sobre a importância do Conselho Federal de Medicina para a medicina e para a saúde no Brasil, que muitas vezes a gente vê o Conselho ser criticado, a gente estranha em ver alguma coisa relacionada ao Conselho, mas não entende bem a importância dele, né, para os médicos e para a sociedade, de um modo geral. Veja, Márcio, o Conselho Federal é uma autarquia, ele deveria fazer balizar a conduta médica, né? Ele deveria ser normatizador da conduta médica, ele deveria ser o balizador, chancelar as medidas junto, né, ao Ministério da Saúde, as campanhas de prevenção do Ministério da Saúde. Ele é um parceiro do Ministério da Saúde, ele é um parceiro das políticas públicas de saúde, né? A gente viu que não é isso que aconteceu nos últimos anos. Ele jogou contra todos os preceitos éticos, por exemplo, né? Ele foi favorável a fazer enquete se o médico era favorável ou não à vacinação de Covid na criança, por exemplo. Ele criticou as medidas de contenção social, ele incentivou, né, o uso de medicamentos que não têm nenhum efeito, né? A cloroquina e a hidroxicloroquina, Márcio, tem trabalhos que foram realizados na Europa e um país e a Índia, que o uso indiscriminado da cloroquina, só esse uso matou mais de 90 mil pessoas por efeito colateral, por exemplo. Além de não ser útil, o medicamento, a gente sabe que a cloroquina, a hidroxicloroquina, tem um dos efeitos colaterais dela, é uma arritmia cardíaca, por exemplo. Né? E as pessoas usavam indiscriminadamente, tem pessoas que usavam, várias pessoas com lesão hepática, por exemplo. Quantas pessoas não morreram por conta desses efeitos colaterais? E mais, sabe, o mais grave é isso, que dá uma falsa sensação de segurança. Se o CFM, imagina, Márcio, se o CFM fala, o presidente da República fala, da época, que tem que tomar cloroquina, imagina a pessoa que mora na periferia, que não tem acesso adequado à informação, que tem que trabalhar, senão ela não ganha o pão, né? Ela tem que sair, ela, vou tomar cloroquina e vou pegar o meu ônibus, eu estou protegido, né? Então, assim, foi isso tudo que a gente viu que o Conselho Federal não cuidou. Né? Eu acho que ele foi no limite da responsabilidade ao aderir de forma cega ao bolsonarismo da época, sabe? Então, a gente falou assim, não pode, isso não nos representa, o Conselho ele desviou da sua função, né? Que é proteger, na verdade, ele protege a sociedade brasileira, ele não protege a categoria médica. Protegendo a sociedade brasileira, ele protege o médico, ele não pode proteger o médico, né? Sabe?
Essa é a má prática. Isso não aconteceu. Né? Claro que nós temos desafios de contexto para frente. A questão das escolas de qualidade das escolas. Só fala um pouquinho mais perto do microfone, por favor. Desculpa, Ângela. A gente tem questões desafios gigantescos pela frente na questão da proteção da sociedade civil, da sociedade brasileira. Por exemplo, ver a qualidade das escolas médicas abrindo, por exemplo. Sabe? Nós temos que ver a qualidade das residências médicas, isso é óbvio, nós temos que olhar, mas nós temos que proteger a sociedade brasileira. Eu não posso proteger só a categoria, eu não posso olhar só para a categoria, eu não posso ser extremamente corporativo, nós temos que fazer uma gestão, o CFM tem que olhar isso, né? Tem que cuidar da população brasileira, é uma autarquia, eu não posso fazer uma gestão, né, para os meus pares apenas. Bom, a gente está caminhando para o final do programa e eu gostaria de pedir o Márcio para fazer a última pergunta e, na sequência, né, microfones abertos para o senhor fazer as suas considerações finais. Márcio. Olha, doutor, a gente está vendo aí grandes avanços na área da medicina, inclusive com o uso de robótica. E a gente sabe que, nas atuais circunstâncias, pouca gente vai ter acesso aos serviços que dependem de tecnologia. Como é que o médico comum, como é que ele recebe isso? Como é que ele convive com isso? Então, é engraçado que na sexta-feira eu tive um congresso de doenças negligenciáveis lá em Lavras, eu fui lá fazer uma aula, fazer um simpósio, e eu falei mais ou menos sobre isso, sabe, Márcio? Não sobre a robótica, mas assim, que eu acho que a gente, por exemplo, eu falo isso, o que nós temos hoje, eu vou falar da minha área, né? E tem das outras áreas também, eu vou falar da minha área. O que nós temos hoje, Márcio, a gente podia acabar com a sífilis congênita, por exemplo. A gente podia acabar com a AIDS. Se acontecesse uma moratória, não tem mais pesquisa em HIV, não tem mais pesquisa em sífilis, não tem mais pesquisa em tuberculose. O que nós temos hoje, Márcio e Ângela, quem está nos ouvindo aqui, a gente pode acabar com a infecção pelo HIV, pode acabar com a sífilis congênita, por exemplo, pode acabar com várias outras doenças. Qual que é o problema nosso? É de acesso. Nosso problema é de inequidade. Você vai ver quem está morrendo de HIV, pessoas não têm acesso. Márcio, no SUS BH, você vai em qualquer posto de saúde, eu tenho um diagnóstico que confirma se você tem infecção pelo HIV ou não em 10 minutos. Sífilis em 10 minutos. Hepatite B, hepatite C em 10 minutos. É só chegar lá e fazer o teste. Se testar positivo, vai para o centro especializado e trata a tuberculose, o HIV, a hepatite B, hepatite C ou a sífilis. Então, nós temos que usar tecnologia. Eu acho bacana essa palavra, assim, que é tecnologia leve, é questão de gestão, é saber quem é que não está tendo acesso, por que essa pessoa não está tendo acesso. Claro que nós precisamos de avanço tecnológico, claro, mas, assim, a gente sabe também que, infelizmente, a grande maioria não vai ter acesso, né? Eu falo assim, quem que está morrendo hoje de diabetes, quem está morrendo de derrame, quem está morrendo de HIV, de tuberculose, quem está morrendo de Covid? São pessoas que não tiveram acesso por vários motivos. Tem as barreiras programáticas e não programáticas de acesso ao serviço de saúde, sabe, Márcio? Então, nós temos que fazer, eu falo isso, né? É o salto de qualidade do SUS. Nós estamos lá, nós temos um SUS capilarizado, fantástico, nós temos que dar um salto de qualidade, nós temos que fazer uma atualização das equipes, não só atualização, tem que melhorar, claro, a questão salarial, melhorar a questão da empregabilidade, né, do contrato de trabalho, aumentar as equipes de saúde, porque o que nós temos hoje dá para a gente acabar com várias questões. Então, nós temos que usar a tecnologia leve, sabe? Assim, a gente acaba... inclusive, um objetivo do desenvolvimento sustentável é acabar com o HIV até em 2035. A gente pode fazer isso, sabe? O que falta é isso, é a gente saber por que aquela pessoa não chegou, né? Fazer um diagnóstico oportuno daquela pessoa que vive com HIV, por exemplo. Eu falo HIV como modelo, eu posso ter diabetes, hipertensão, qualquer outra doença crônica. Por que essa pessoa não chega? A gente fala que fulano abandonou o tratamento. Eu acho que não. Isso é uma questão que eu gosto de falar. Não foi a pessoa que abandonou, ela foi abandonada antes. Ela foi abandonada antes e o serviço não percebeu que ela era mais frágil, né? E eu não gosto de falar de doenças negligenciadas. São doenças em populações negligenciadas.
Você imagina se o HIV/AIDS estivesse restrito à África do Sul, ao continente africano, por exemplo. Até hoje estava sem tratamento, por exemplo. Então, a doença é em população negligenciada, e aquela pessoa não abandonou o tratamento, não abandonou o acompanhamento de diabetes, não abandonou o tratamento de hipertensão arterial ou do problema de tireoide. Ela foi abandonada antes. Ela chegava no serviço, não era atendida, ou seja, era difícil, ela tinha outros problemas, não tinha dinheiro para poder ir no serviço de saúde. Está vendo, Mar? A gente precisa de usar mais a tecnologia leve, e o SUS tem essa expertise, sabe? Os gestores do SUS têm essa expertise, tem que dar esse salto de qualidade, né? Claro, com financiamento adequado, mas é um salto de qualidade. Se acabasse, só volto a falar e termino por aqui, uma moratória das pesquisas hoje, não tivesse mais nenhum avanço que nós temos hoje, poderíamos eliminar a grande maioria dessas condições crônicas e infecciosas que nós estamos, né, sofrendo até hoje. Bom, vocês viram, né, pelas suas falas incríveis, mais do que oportunas, marcadas, né, pelo compromisso com o ser humano do doutor Unai, como que, né, ele é uma figura maravilhosa, e não é por acaso que o pessoal, os seus alunos, seus orientandos, os colegas na escola de medicina, os colegas médicos, têm tanto carinho por ele e o respeitam tanto. E a gente poderia continuar conversando com ele por horas, mas ele tem horário, e o nosso programa está acabando também. Mas olha, doutor Unai, o senhor já está convocado para voltar aqui, a gente precisa aprofundar vários dos temas que o senhor colocou, não é? E eu tenho certeza que as pessoas estão muito atentas e instigadas por eles. Bom, então, palavra aberta para o senhor fazer as suas considerações finais. Não, eu agradeço, uma honra estar aqui no Coletivo Alvorada, sabe, Ângela? Foi assim, um prazer imenso estar conversando com vocês dois agora, hoje à tarde. Dizer, Ângela, que eu lembro da criação do Alvorada. Eu acho que eu comecei lá atrás, naquele momento lá atrás, eu comecei no Alvorada, eu tive que me afastar do Alvorada, mas eu contribuí muito durante muitos anos, né? E assim, é uma alegria ver a importância que o Coletivo Alvorada teve para a democracia brasileira, né? Então, por isso que eu acho que é uma honra minha estar aqui. Eu acho que ele teve um papel fundamental, né, naqueles momentos duros, né, 2015, 2016, 2017. Então, vocês estão de parabéns, né, o Coletivo Alvorada, e tem muito orgulho de estar aqui e de ter participado no início da sua criação. E, olha, se me chamar, eu volto, viu? Vai, já está chamado, claro. E olha, foi um prazer e honra para nós, e toda a sorte do mundo aí nas suas lutas, na sua trajetória. Bom, obrigado. Gente, nós estamos nos despedindo do professor, doutor, essa figura maravilhosa, o Unai. Ele vai ter que sair agora, mas eu peço a vocês que estão conosco para ficar mais um pouquinho, porque a gente tem um convite importante a fazer. Então, doutor Unai, mais uma vez, muito obrigada. Vai para o seu compromisso, a gente ainda tem mais 5 minutinhos aqui. Obrigado, gente. Tchau, colega. Tchau. Bom, para vocês que ficam conosco, né, eu quero fazer um convite. Eu não sei se o Márcio tem alguma informação, algum convite para dar, se quer falar antes de mim. Quer falar, Márcio? Pode falar. Bom, o convite que eu quero fazer é o seguinte, olha, o mês de maio já está acabando, junho está chegando, com junho as festas juninas, ninguém é de ferro, maravilhosas. E olha, gente, bota aí na agenda de vocês, dia 8 de junho, a festa junina da Casa Socialista e do Coletivo Alvorada. É a Lula Junina, né? Então, são 5 anos da Casa Socialista, dessa parceria bacana com o Coletivo Alvorada, a figura mais... que, enfim, está na linha de frente aí, do Alvorada na Casa Socialista, é o nosso querido Pedro Martins, o produtor executivo aqui desse programa. Então, olha, bota aí na agenda, viu, gente? Vai ser imperdível. E, olha, além, né, daquelas atrações clássicas de uma festa junina, comida, né, comidas típicas, a fogueira, aquela alegria toda, a gente vai ter atrações incríveis, musicais. Vai ter o DJ Forrozeira, Juliano Antunes, o Flávio Boca, a Miriam Avelino. Então, a partir do meio da tarde para o final aí, não pode ir até muito tarde não, né? Mas até, sei lá, umas 10, 11 horas da noite, uma super festa. Eu não sei vocês, mas eu amo festa junina e claro que eu vou estar lá.
Botem, então, aí na agenda de vocês, dia 8, imperdível, dia 8 de junho, imperdível essa festa. Você vai lá também, Márcio? Claro que eu vou. Fora de um evento desse jeito nenhum, vou estar lá e espero ficar o maior tempo possível lá, curtindo todas essas atrações que estão sendo preparadas para essa festa Lula Junina. Então, eu acho imperdível e convido, como você já convidou, eu reforço o seu convite, né, para que todo mundo que participa das nossas preocupações, das nossas posições, esteja lá, porque vai ser uma festa, mas vai ter a sua conotação política também, como o próprio nome indica. Ângela, Pois não. eu queria... Você me perguntou se eu tinha alguma coisa, algum registro para fazer. Eu falei que não, mas me lembrei que tenho sim. Dia 30, nesse próximo sábado, dia 1º de junho, o Fórum Religioso, Fórum Interreligioso, Político Interreligioso de Belo Horizonte, vai fazer uma reunião na Casa Paroquial da Igreja de São José para comemorar os seus 30 anos. Então, as reuniões são abertas, quem quiser participar pode participar. Eu não estou me lembrando agora de qual vai ser o convidado, que mensalmente eles têm um convidado para discutir temas da conjuntura política ou no âmbito religioso, ou melhor, a política vista sob um prisma religioso. Então, é uma instituição séria, está fazendo 30 anos, vai comemorar em reunião nesse próximo sábado. Eu aproveito aqui para desejar muito sucesso, uma vida longa ao Fórum Interreligioso e todas as iniciativas que ele participa. Sim, sem dúvida, muito sucesso, parabéns pelos 30 anos, né? Vida longa ao Fórum Interreligioso. Então, hoje é dia 29, vai ser daqui a 2 dias, não é, Márcio? 2 dias. Exato. Então, olha, ficam aí 2 convites, 2 registros importantes. Um, nesse próximo sábado, dia 31, do Fórum Interreligioso, fazendo 30 anos e tendo um evento político-religioso, e depois, no outro sábado, né, no dia 8, a gente tem a Lula Junina da Casa Socialista, em parceria aí com o coletivo Alvorada, imperdíveis. Bom, gente, estamos chegando ao final do programa. Muito obrigada a todos e todas que estiveram conosco. Muito obrigada ao Márcio, nosso parceiro de sempre, ao doutor Unai, que teve que sair por um compromisso, um pouquinho antes, não ficou para esses convites finais, né? E, sobretudo, muito obrigada a você que está aí conosco, você que é a razão de ser desse programa. Então, para você que eu tenho que pedir, curta, compartilhe, né? Para que a gente tenha pernas e asas para ir mais longe. Converse com seus amigos, fale sobre o toque do Coletivo Alvorada, sobre os temas, e você também pode, né, durante os programas, ou enviar para nós, né, sugestões de temas, de entrevistados, né? A gente quer muito saber o que vocês gostariam de ouvir, pessoas que vocês gostariam de ser entrevistados. O espaço aqui é para isso mesmo, ok? Bom, então, antes de terminar, claro, esse programa não teria existido se não fosse a produção técnica da Alexandra Badaró. E esse programa não teria existido se não fosse a produção executiva do Pedro Martins, que eu acabei de falar, que é um dos grandes articuladores do Coletivo Alvorada, lá na Casa Socialista, dessa parceria tão bacana. O Toque do Coletivo Alvorada é uma ação Coletivo Alvorada. Gente, beijo para vocês, até semana que vem. Valeu, tchau!